Pessoal, quem acompanha a gente aí no canal sabe que começamos 2024 com o plantio. Estamos fazendo um plantio aí de 2.500 mudas, vai dar mais ou menos aí uns 2 a 3 hectares, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que tá esse nosso plantio, como nossas mudas estão respondendo no campo. Então fica até o final para não perder nada. Aproveitando, pessoal, que eu tô indo para lá para gravar para vocês a área, tire um segundinho, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe um comentário no final para saber o que você achou. Aqui na descrição e no comentário fixado, né, vai ter os links para os nossos e-books. E-book de produção de mudas de alta qualidade, de açaí, para você aprender a produzir suas próprias mudas, fazer seu plantio com suas próprias mudas, tá? E um e-book sobre adubação de açaí, tá, pessoal? A gente tem um e-book que acabou de sair do forno sobre produção de sobre adubação do açaí. Eu tô com produção na cabeça. Adubação do açaí, pessoal. Então vai estar aqui na descrição o link, vai estar no comentário, beleza? Então vamos lá para a parte nova do plantio. Pronto, chegamos na nossa área de 2024, que nós estamos trabalhando hoje nesse plantio. Já estamos acabando, por sinal, pessoal, o nosso plantio, graças a Deus, deu tudo certo. E vou mostrar um pouquinho das nossas mudas para vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, que vocês vão ver que nossas mudas elas estão sentindo um pouquinho o campo, tá? As condições do campo. Isso é natural, tá? Isso é normal acontecer com as mudas de açaí quando a gente traz elas do viveiro para o campo, tá? Elas sentem um pouquinho, elas amarelam, elas queimam um pouquinho as folhas, tá? Elas soltam folhas novas quando elas estão reagindo, quando elas estão saudáveis. Isso aqui que é um sinal muito importante para a gente observar, né? Tem muita gente que se desespera. Ricardo, meu Deus, olha minha muda aqui, toda queimada, feia, ela tá morrendo e tudo mais. Mas aí quando você vê, ó, ela tá soltando folhas novas saudáveis, tá? Faz parte, pessoal, da adaptação ao campo. As condições do campo, elas são extremamente diferentes das condições do viveiro. Vocês têm que concordar comigo, né? No viveiro a gente tem sombreamento, a gente tem água toda hora e a água fica acumulada lá. Nós temos aí uma umidade controlada também, porque o viveiro faz aquele efeito estufa, que mantém a umidade dentro da estufa, né? No campo não, no campo a gente não tem água toda hora, pode ter água aí 2, 3 dias sem água, vai ter sol pleno, não vai ter controle de umidade, então vai ter dias aí que a umidade vai estar bem baixa e vai estar um sol bem forte, né? Temos o vento, temos aí também ataque de insetos, enfim. Então tem várias condições, tá, pessoal, que tornam esse ambiente bem diferente do ambiente do viveiro. E a muda tem que passar por esse período de adaptação, tá? O período de adaptação que a gente vê aqui, ó, folhas queimando, mas folhas novas saindo, ó. Folhas queimando, secando, mas folhas novas saindo, tá? Então isso é muito importante de observar, a reação das nossas mudas no campo, tá? Essas mudas, pessoal, deixa eu virar aqui de frente para vocês. Essas mudas que eu estou mostrando para vocês, pessoal, todas elas nós adquirimos no viveiro da Amazon Flora, tá? Lá com a empresa Amazon Flora, que eu sempre falo para vocês e que hoje eu tenho muito prazer de falar para vocês, muito orgulho de falar para vocês que é a nossa parceira aqui do canal, tá? É uma empresa que sempre trabalhou junto com a gente sempre adorou o trabalho deles, sempre usou o trabalho deles como referência, por sinal, tá? E aí, esse ano, nós tínhamos aí um saldo que tinha ficado dos anos anteriores com eles lá. Nós convertemos para as mudas e buscamos elas para fazer nosso plantio esse ano, tá? E cara, mudas de excelentíssima qualidade. Já mostrei elas antes para vocês, já mostrei elas no nosso vídeo aí que eu levei vocês para fazer um plantio junto comigo, o dia inteiro de plantio. E a gente está gostando muito da reação delas no campo, tá? Gostando muito mesmo. São mudas aí que elas vieram no ponto de plantio, sentiram muito pouco, estão evoluindo muito rápido, certo? Vamos já fazer até uma adubação esse mês que vem. Então, esse mês que vem não, daqui a umas 2 semanas a gente vai fazer uma adubação aqui com adubação mineral para essas nossas mudas, e aí a gente vai ver ainda mais a evolução delas. Então, pessoal, essas mudas aqui que vocês estão vendo, deixa eu virar de frente para vocês aqui agora.
essas mudas aqui, ó, bonitas e já, ó, reagindo bem ao campo, foram todas adquiridas na Amazon Flora, viu? Todas adquiridas na Amazon Flora. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição e no comentário fixado o link do site deles, o Instagram e o contato deles para vocês aqui, tá? Nossos parceiros Amazon Flora. Então aqui, ó, isso aqui já é uma muda que já tá praticamente adaptada ao campo, né? A gente vê, ó, ainda tá um pouquinho amarela, ainda mostra uns sinais de queima, mas ó, a última folha que ela soltou aqui, ó, como já é bonita, como já é madura, né? Isso aí acontece pelo menos, pessoal, por uns 2 meses, tá? Pelo menos por uns 2 meses essa adaptação ela é desse jeito, ela é um pouco devagar, acontece, tá? Tem regiões aí, por conta das chuvas, que pode ser um pouco mais demorada essa adaptação, tá? Esse período chuvoso é muito interessante porque a gente tem muita água, pelo menos aqui na nossa região, muita água, períodos assim, ó, nublados, que ajudam a nossa muda a se adaptar, né? E mantém a umidade elevada, que também ajuda nesse período de adaptação. Então, é por isso que a gente sempre sugere, pessoal, fazer esses plantios de açaí sempre programando para a época de chuva, mesmo que você tenha irrigação. Vocês estão vendo que a gente tem irrigação, né? Aqui a mangueira, essa mangueira de irrigação, está até fora do lugar que a gente está ajeitando, mas estamos fazendo isso com calma porque está chovendo bastante. Então, mesmo tendo irrigação, pessoal, é muito interessante a gente aproveitar a época de chuva por conta de tudo isso, da umidade elevada, do sombreamento que as nuvens fazem quando o dia fica nublado, aproveitar a própria chuva, né? A própria água da chuva que mantém a umidade no solo elevada. Choveu agora de tarde, ó. Então o solo está bem úmido. Isso aqui é muito importante para as nossas mudas e para a adaptação delas. Dessas nossas mudas, pessoal, as mais antigas estão completando agora 1 mês e meio no campo, tá? Então vocês estão vendo ela aqui bem novinhas mesmo, tá? Bem novinhas. As mais antigas estão completando 1 mês e meio. Tem umas aqui que não tem ainda 1 mês, que deve ter aí 2, 3 semanas de plantio no máximo, tá? Então, realmente está no início da evolução. Estou mostrando para vocês aqui o início mesmo de tudo. Aqui o plantio, como é que ele tá, certo? E vou continuar fazendo esses vídeos aqui para mostrar para vocês como é que as coisas estão indo, como é que elas vão evoluindo, né? Vamos fazer a adubação delas agora em fevereiro. Aí provavelmente mais uns 2 meses mais ou menos eu vou fazer um vídeo aí para vocês mostrando como é que elas ficaram, que é para dar o tempo elas aproveitarem a adubação, aproveitarem mais esse período de chuva, passarem esse período de adaptação, para mostrar para vocês como elas ficam pós adaptação, né? Ou seja, quando elas já estão mais adaptadas ao campo. Outra coisa muito importante, que provavelmente vocês devem ter visto no vídeo e devem estar se perguntando, vocês podem ver aqui que a gente não fez um coroamento com enxada. A gente fez um coroamento realmente com o glifosato, mas isso aqui, pessoal, muito cuidado, tá? Que nós fizemos isso aqui antes de plantar, certo? Isso aqui as covas estavam prontas, né? Aí o que acontece? Como era um período de chuva, o período de chuva já estava começando e a gente precisava agilizar nosso plantio, o que nós fizemos foi roçar bem baixinho e fazer a aplicação aí do herbicida, tá? Antes de plantar nossas mudas. Nós plantamos nossas mudas, o herbicida já estava aplicado, tá? Não é à toa que vocês podem ver aqui que o mato está alto, porque nós roçamos isso aqui tudinho, aplicamos o herbicida e o herbicida está segurando até hoje, tá? Mas o mato já cresceu, viu? Cresceu bastante, inclusive está na hora de roçar já isso aqui. Então, só para vocês entenderem, tá? Esse coroamento que a gente fez aqui, que não foi com enxada, foi com glifosato, nós fizemos antes de plantar, tá? Ricardo, e depois de plantar, quando é que vocês aplicam de novo? Pessoal, nós não vamos mais aplicar, tá? Nós fizemos essa aplicação somente para poder fazer esse controle aí na época de plantio e ter um ganho aí de tempo, né? De render um pouco mais o tempo do serviço, tá? Mas nós não vamos mais fazer a aplicação do glifosato. Nós estamos aí praticamente banindo o glifosato do nosso plantio.
tá? A gente está evitando ao máximo usar ele por conta dos efeitos dele no solo, tá? Que tem um debate muito grande aí sobre os efeitos dele no solo, tá? Sobre a questão residual, que ele mantém resíduos e vai afetando a fertilidade do solo. Então nós estamos evitando ao máximo o uso de glifosato, tá? Ó, aqui, ó, as mudas da Amazon Flora. Lindas, pessoal. É qualidade, pessoal. Qualidade mesmo, tá? Isso aqui vocês podem estar olhando. Pô, Ricardo, nós temos umas mudas bem feias. Mas, pessoal, elas tendo essa reação aqui rápida, com menos de um mês, soltando folhas novas, bonitas, soltando folhas novas, como vocês podem ver aqui, ó, bem desenvolvidas, ó, bem desenvolvidas. Isso aqui, pessoal, é um sinal de muda de qualidade, tá? Isso aqui é um sinal de muda de altíssima qualidade. Isso aqui vocês não têm noção do que é, do como é lento o desenvolvimento de uma muda no campo que não tem a qualidade, tá? Então, fica aí mais uma indicação aí do nosso parceiro da Amazon Flora, tá? Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, excepcional. E para você que está procurando comprar mudas ou comprar sementes, falem com eles, falem com o pessoal da Amazon Flora. Os contatos vai estar tudo aqui na descrição, no comentário, certo? E se você quiser aprender a fazer as suas mudas a partir das sementes que vocês compraram na Amazon Flora, lembrando que a Amazon Flora é a empresa certificada pela Embrapa para poder fazer a comercialização das sementes de BRS Pará e BRS Pai d'Égua, tá? Então, as sementes certificadas, pessoal, é muito importante a gente ter. Então, caso vocês queiram aprender como fazer suas próprias mudas, lembrem que o link do e-book de produção de mudas de açaí que nós desenvolvemos com a nossa própria experiência está aqui na descrição, nos comentários, beleza? Pessoal, hoje a gente está aqui na nossa área nova de plantio do açaí, que nós começamos aqui em 2024, uma área que nós plantamos agora início do ano, em janeiro. Já fazem aí 6 meses que nós fizemos o plantio, né, aqui nossa área nova, ó, várias mudas novas, como vocês podem ver. E eu vou mostrar para vocês como estão as nossas mudas novas aqui, após 6 meses no campo, quais são as condições, o que nós já fizemos, dar uma apanhada geral para vocês de como elas estão, até para servir como base para vocês entenderem como é que é o processo, como é que é a adaptação delas ao campo, enfim. Então, fica até o final para você não perder nada. Bom, pessoal, como já falei no início do vídeo, hoje a gente vai fazer o acompanhamento aqui no campo das nossas mudas de açaí que nós plantamos lá no início de 2024, lá em janeiro. Então elas estão completando aí 6 meses. Eu vou mostrar para vocês como é que elas estão, tá certo? Só recapitulando, né? Para quem está chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, para você não perder os vídeos que a gente está fazendo um acompanhamento total desse nosso plantio. Nós estamos fazendo a adubação orgânica dessas mudas, então vai ter vídeo também sobre isso. Para você se inscreve para você não ficar de fora, tá bom? Seguinte, pessoal, só para recapitular, nós fizemos o plantio bem no início do período chuvoso aqui na nossa região, ou seja, lá em janeiro, primeira semana de janeiro, ou seja, nós começamos o ano realmente fazendo o plantio dessas nossas mudas, tá? Essas mudas aqui, pessoal, especificamente as que nós plantamos esse ano, essas 2.000, 2.500 mudas que nós plantamos esse ano, nós não produzimos, tá? Deixa eu sentar um pouquinho aqui pra gente conversar melhor, que a cocada dói o ombro. Nós não produzimos essas mudas, especificamente essas. Todo o resto do nosso plantio nós produzimos. Mas essa daqui, pessoal, como o nosso viveiro estava muito ruim, a gente tá precisando fazer uma reforma nele, nós decidimos comprar essas mudas na Amazon Flora, tá? É uma empresa lá em Marituba, que é uma referência, inclusive é a empresa licenciada para vender sementes e mudas da Embrapa. Então vai lá, eu vou deixar aqui o contato do pessoal da Amazon Flora para vocês entrarem em contato com eles, procurarem eles para adquirir suas mudas, adquirir suas sementes, tá bom? Então essas mudas nós adquirimos deles, tá? Então, início de janeiro, nós começamos o nosso plantio para pegar todo o período chuvoso, tá certo? Para pegar todo o período de chuvas. É muito importante, pessoal, você fazer esse plantio no início de chuva, porque o açaí ele é muito sensível ao estresse hídrico. Mesmo a gente fazendo o plantio de mudas que foram feitas para serem plantadas a sol pleno, como essas das cultivares da Embrapa, tá certo? Ou seja, mesmo elas sendo preparadas para você plantar assim, ó,
sem sombreamento, a sol pleno, em terra firme, ou seja, fora da área alagada, ainda assim é muito importante a gente não descuidar da água. Então a gente faz o plantio normalmente das mudas de açaí no início do período chuvoso para ele pegar toda aquela quantidade de água, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui o quanto já choveu agora nesse primeiro semestre aqui na nossa região, aqui no nosso terreno, né? Que a gente tem o controle via pluviômetro, né? Que a gente faz a aferição todos os dias desse nosso pluviômetro quando chove. Então eu tenho aqui o total do quanto já choveu e a média de chuvas aqui na região. Então eu vou deixar aqui para vocês verem isso aí, para vocês acompanharem e saberem o quanto foi que choveu aqui na nossa região, para vocês entenderem como nossas mudas estão se desenvolvendo bem com essa chuva, tá? Tendo esse manejo de ser plantado no início do período chuvoso. De qualquer forma, pessoal, nós não descuidamos também. A gente sabe, né, porque a gente já tem vários aí anos produzindo açaí, a gente sabe o quanto é importante a irrigação. Então, nós fizemos o plantio, mas nós já temos nosso sistema de irrigação todo implantado. Então, mesmo quando não choveu, nós irrigamos as nossas plantas, tá certo? Então, elas não ficaram em nenhum momento sem água ao longo desse ano inteiro, agora desses 6 meses, tá? Então, isso é um negócio muito interessante que, com certeza absoluta, eu garanto para vocês, foi um diferencial muito grande para nossas plantas estarem se desenvolvendo do jeito que elas estão se desenvolvendo. Eu já vou mostrar para vocês aqui, certo? Deixa eu virar um pouco aqui a câmera para a gente andar um pouquinho pelo nosso plantio novo, para mostrar para vocês como elas estão se desenvolvendo, tá? Interessante a gente reparar, pessoal, que as nossas plantas já passaram daquele período de adaptação dos primeiros meses, tá certo? Os primeiros meses a gente tem muitas folhas assim, ó, que elas começam a amarelar e secar por conta da adaptação do açaí a sol pleno. Os primeiros meses aí, acho que os 3, 4 primeiros meses, como eu sempre falo, as mudas elas sofrem bastante. Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês, ó. Tanto é que as folhas mais antigas ainda estão aqui, ó, e elas estão bem queimadas, vocês podem ver, ó, bem queimadas, certo? São as folhas mais antigas, vocês podem ver aqui, ó, que eu tô segurando, ó, ela é uma das folhas mais antigas. Mas as novas, pessoal, ó, já não tem mais esse sinal tão forte de queimaduras do sol, tá? E isso aqui é um negócio muito interessante. Deixa eu andar para cá, ó. Tá? Porque nós conseguimos chegar no verão agora, que já está parando bastante as coisas aqui na região, parando realmente, já tem aí pelo menos aí uma semana que não chove, e as nossas plantas elas não estão mais sofrendo por conta do sol, tá? Então é muito interessante, pessoal, que a gente faça um manejo adequado para que as nossas plantas, ó, elas cheguem a esse período chuvoso, a esse período de seca, tendo ultrapassado o período de adaptação em que as folhas vão secando, tá? Aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó, a folha mais antiga, ó, ela secando bastante. Vocês vão ver que vocês veem aqui que elas sofriam bastante mesmo no começo. Mas ó, as novas. Folhas maduras, ó. Folhas bem maduras, tá? Então isso aqui é um negócio muito bacana da gente ver, tá? Muito bacana mesmo a gente ver essa evolução no campo. Uma das primeiras características que a gente tem que reparar quando chega nessa fase aí de 6 meses, ou então quando chega na fase de seca. É interessante que a nossa muda não esteja mais passando por esse período de estresse acentuado, tá? Aqui, ó, essa aqui tá interessante também de reparar, não só mais nas folhas antigas, ó, que elas já estão bem secas, e as folhas novas saudáveis, mas é interessante a gente reparar, desculpa o vento, tá, pessoal, que hoje realmente está ventando bastante. Na espessura aqui, pessoal, deixa eu ver se eu tiro essa folha daqui, depois eu tiro ela. Na espessura do estípio, vocês estão vendo aqui, ó, o tamanho desse estípio aqui, dessa planta, como ele engrossou. É um negócio realmente impressionante, tá? Isso aqui tem muito a ver, pessoal, com equilíbrio nutricional, tem muito a ver com disponibilidade de água e de luminosidade, tá? Então, é muito natural, pessoal, a gente nos primeiros meses não vê um crescimento vertical muito acentuado. É natural isso, tá? Porque não tem nenhum, vamos dizer assim, deixa eu virar para esse lado aqui, para o vento bater menos.
Como nossa planta, ela tá com a luminosidade aqui, né, sem nenhum tipo de sombreamento nem nada, ela tá com 100% de aproveitamento de luz, tá? Então não tem nenhum tipo de incentivo, vamos dizer assim, né, para que ela acelere o seu crescimento vertical. Então o que ela começa a fazer? Ela começa, na verdade, a engrossar o estipe, tá? Eu já fiz essa comparação em outro vídeo nosso, vou deixar aqui na descrição, de um açaizeiro sombreado para os nossos açaís, açaizeiros a sol pleno, para vocês verem depois isso em plantas adultas, tá? Nesse caso aqui a gente já começa a ver esses sinais de aumento da espessura do estipe. Isso aqui é um sinal muito importante para a gente acompanhar, tá? Então não se preocupem tanto com o crescimento vertical. Vocês vão ver que tem muitas mudinhas nossas aqui que ainda estão baixinhas. Praticamente teve pouca diferença de altura, mas a diferença mais acentuada é na verdade nessa espessura aqui, tá? Então nesses primeiros aí meses, se atentem a essa espessura do estipe, porque ela diz muito respeito sobre luminosidade, aproveitamento da luminosidade no caso, né? Sobre balanceamento da nutrição, ou seja, a nossa planta está bem nutrida, e também sobre disponibilidade de água, ou seja, nossa planta não está passando por estresse hídrico. Tudo isso vai influenciar nesse sinal aqui. Então é um ponto muito importante para vocês analisarem, tá? Nas plantas de vocês. Encostei para cá um pouquinho, pessoal, para a gente poder conversar sem ter tanto vento, porque senão eu só vou conseguir escutar o vídeo mais tarde. E aí se tiver cheio de vento vai ficar complicado para eu colocar no ar. Vai atrapalhar demais. Mas deixa eu explicar para vocês alguns detalhes, tá? Primeiro, graças a Deus nós não tivemos nenhum ataque de pragas aqui na região, aqui no nosso plantio esse ano. Nossas mudas se desenvolveram sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de imprevisto, tá? Até apareceram alguns gafanhotos aqui na nossa região, mais do que o normal, mas não atacaram nossas mudas mais novas, atacaram até um pouco mais as antigas, as adultas, tá? Mas também não teve muito estrago, nem nada do tipo, nenhum prejuízo, tá? Sobre a irrigação, pessoal, deixa eu mostrar para vocês que aqui tá legal de mostrar, ó. Nossa irrigação que nós estamos usando, pessoal, para quem acompanha o canal, tem todo o detalhe da nossa irrigação aqui, tá? Toda detalhada na nossa playlist de irrigação que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Nós mostramos como nós fizemos todo o nosso sistema de irrigação, inclusive vai ter vídeo novo mostrando mais coisas. Nós usamos aqui, pessoal, gotejamento, tá? Só que é um gotejamento de alta vazão. Então a gente joga aqui, pessoal, aproximadamente aí 16 litros hora, tá? E nós irrigamos cada setor aí 1 hora por dia, tá? Em média, na verdade, né? Porque o nosso regime de irrigação irriga 2 horas um dia, no outro dia não irriga. Então, em média, a gente irriga como se fosse 1 hora por dia. Tá? Então a gente fornece aqui para nossas plantas 16 litros de água por dia, tá? Se chove mais do que 16 litros no dia, ou 16 milímetros no dia, nós não irrigamos. Se chove menos, nós irrigamos 16, tá? Então todo dia elas recebem 16 litros de água, né? Cada uma, tá? Isso aqui é um gotejador numa muda e o gotejador na outra. Ou seja, como isso aqui é uma touceira, nós estamos jogando 30 litros, 32 litros aproximadamente, né? Por touceira ao dia, tá? Nesse nosso esquema de irrigação, certo? E elas estão se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Sempre foi assim, na verdade. Nossas mudas estão, mesmo as plantas mais adultas, estão se desenvolvendo bem. Isso aqui é uma folha antiga, ó, seca. Tá vendo? Falar para vocês um pouquinho agora sobre o cronograma de adubação, pessoal. Como vocês podem ver, ó, a gente está adubando, já fazendo adubação orgânica do nosso plantio. Vai ter vídeo sobre isso aí nesses próximos dias também, tá? Nossa adubação está em dia. Nós já fizemos a adubação com o NPK, já até fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda, tá? Estamos fazendo nossa adubação orgânica. E vamos fazer nesse próximo mês agora, julho, finalzinho de julho mais ou menos, a adubação de micronutrientes também, tá, pessoal? Ainda não sentiu nenhum tipo de... Temos pouquíssimas mudas aqui plantadas com sintomas aí de deficiência de micronutrientes. Vou até mostrar uma para vocês. Então isso é um excelente sinal de que nós estamos dentro do cronograma direitinho. Nossas mudas estão aceitando bem esse cronograma, tá? Nós não precisamos adiantar nenhum tipo de adubação ainda, tá?
Porque o que acontece, pessoal, como o nosso solo, de forma geral, né, o solo no Brasil, solos tropicais, normalmente são pobres em boro, né, são deficientes em boro, é muito comum nesses primeiros meses as mudas elas sentirem essa deficiência de boro, tá? Então a gente acabou demorando um pouquinho mais para poder fazer a adubação com micronutrientes, porque a gente estava ajustando a irrigação delas, organizando algumas coisas. E graças a Deus elas não sentiram nada, tá? Pouquíssimas mudas sentiram, já vou mostrar para vocês, tá? Mas como nós vamos fazer nesse próximo mês agora essa adubação com micronutrientes, tá bem tranquilo. Não se preocupem que também vai ter vídeo sobre isso, tá? Mas se você já quiser adiantar e quiser ver como você faz a adubação do açaí do zero, do início, né, do mais básico ao nível avançado, aqui embaixo tem um e-book que nós produzimos com todo o cronograma de adubação do açaí, explicado direitinho, com recomendações da Embrapa, tá bom? Para você fazer seu acompanhamento direitinho lá, tá bom? Então você pode adquirir o seu aí na nossa biblioteca da Fazenda Imperial. Show de bola? Um negócio interessante nessa muda aqui, pessoal, que eu não tinha nem reparado, é que ela já tá até soltando perfilho. Ó, já tá até perfilhando, com 6 meses. Esse perfil não vai ficar, tá, pessoal? Esse perfil muito novo aqui, a gente retira ele, tá? A gente vai retirar isso aí ao longo dos dias. A gente não deixa nesse primeiro ano perfilhar. Nós vamos deixar perfilhar aí a partir de 1 ano e meio para 2 anos a gente começa a deixar aparecer alguns perfilhos, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai retirar todos eles. A gente mantém somente essas 2 mudas plantadas aqui que fazem parte da nossa touceira. Para quem tá achando esquisito, pessoal, é o seguinte: nosso espaçamento é uma touceira aqui, ó, e a outra touceira ali, né, que tá até faltando um pé ali que eu acho que provavelmente foi um pé que não aguentou. Então deixa eu pegar como exemplo esses daqui, ó. Tem uma touceira ali, ela tá a 5,5 metros dessa bem daqui, que está a 5,5 metros dessa touceira aqui, certo? Então, o nosso distanciamento, pessoal, é de 5,5 por 5,5. Só que nós fazemos isso, pessoal, em triângulos. Vocês podem ver aqui que os nossos pés, nossas touceiras, elas estão intercaladas. Então, eu tenho uma touceira aqui, aí eu tenho uma touceira ali, eu tenho uma touceira ali, em zigue-zague, tá vendo? Isso aqui é um triângulo, ou seja, tá em triângulos equiláteros, tá? Isso aqui é interessante, eu já tenho um vídeo explicando detalhadamente esse nosso espaçamento para vocês acompanharem, então vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas esse esquema aqui é interessante porque eu garanto que eu não vou ter sombreamento entre as linhas, tá? A sombra das minhas linhas, elas vão para o corredor da outra, tá? Então isso aqui é um negócio bem interessante, tá? Já tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir e tirar suas dúvidas, tá? E a nossa touceira, pessoal, nós, em vez de distanciar as nossas plantas a 20, 40 centímetros, nós distanciamos elas em 1 metro. Por que nós fizemos isso? No vídeo eu também explico, tá? Mas vou dar uma apanhada geral para vocês aqui. Porque é o seguinte, pessoal, com 1 metro de distância, a gente dá um tempo maior para elas se desenvolverem sem que o desenvolvimento de uma, o crescimento de uma, atrapalhe o crescimento da outra. Porque, entre aspas, atrapalha, né, pessoal? Porque o que acontece? Se eu estiver muito próximo, em pouco tempo, as raízes delas vão começar a se entrelaçar e vão, obviamente, as 2 mudas disputar por água, por nutrientes e tudo mais. Se eu distancio isso aqui um pouquinho mais, eu tenho raios maiores de raízes sem ter interferência, tá? Então, isso aqui é interessante para esse primeiro pontapé inicial de desenvolvimento, tá? Isso aí é a nossa interpretação sobre a situação, tá? Não é um espaçamento recomendado pela Embrapa, é um espaçamento que nós discutimos com o pessoal da Amazon Flora, achamos interessante e botamos em prática, tá? Achamos muito legal a ideia e botamos em prática, tá bom? Então, se você estiver se perguntando onde foi que eu encontrei isso aqui, você pode até ir lá com o pessoal da Amazon Flora, que eu já falei que eu vou deixar o contato deles aqui para vocês tirarem essas dúvidas sobre esse espaçamento, tá? Então, tá dessa forma aqui nosso espaçamento para vocês que estão acompanhando agora. Tem vídeo no canal, então se inscreve que lá tem tudo para vocês sobre o nosso plantio, tá bom? Aqui nós estamos fazendo nossa adubação, como eu falei para vocês. Vamos dar uma volta aqui no nosso plantio. Vou ver se eu encontro alguma muda com deficiência para vocês acompanharem. Nesse caso aqui, foi alguma muda que provavelmente não resistiu. Acontece, tá? A gente pode plantar mudas no campo e elas estão saudáveis, mas por algum motivo, né, pessoal, às vezes acaba tendo realmente um ataque de praga que a gente não detectou e acaba levando nossa muda. Era para ela estar bem aqui, ó.
Mas foram pouquíssimos, nós temos pouquíssimas touceiras furadas aqui, sabe? Deixa eu ver se eu encontro uma muda com deficiência para mostrar para vocês o sinal de deficiência. Mas como nem tudo são flores, pessoal, aqui um exemplo de planta que está manifestando uma deficiência. Vocês podem ver que ela tem um aspecto bem diferente das outras plantas nossas, né? As folhas esquisitas, né? Meio desproporcionais, vocês estão vendo aqui, ó. Bem diferente daquela nossa outra, folhas retorcidas. Folhas aqui, ó, que estão crescendo esquisitos, afuniladas, tá certo? Ó, desproporcionais. Folhas maiores são as mais antigas, as mais novas são menores. Então, tá realmente esquisito, tá manifestando uma deficiência, tá certo? Eu não consigo cravar para vocês qual é a deficiência, pessoal, porque seria irresponsável eu falar sobre a deficiência sem ter uma análise direitinho, né? Alguns sintomas de algumas deficiências, como a de boro, por exemplo, são bem marcantes. Mas nesse caso aqui, pode até ser de boro, tá? Mas pode ser de um outro nutriente, né? Muito provavelmente de um micronutriente. Por que eu estou falando muito provavelmente? Porque nós já fizemos adubação com macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, tá em dia. Nós já fizemos adubação orgânica, então de macronutrientes nós estamos bem servidos, né? Nossa muda está bem servida. No entanto, a de micronutrientes que nós ainda vamos fazer esse mês, não foi feita, né? Então, muito provavelmente é de micronutrientes. Isso aí eu realmente não tenho como cravar para vocês qual é, porque eu não quero ser responsável de falar para vocês e bater o olho e falar alguma coisa sem ter realmente uma análise laboratorial de tudo isso aí. Porque é o seguinte, pessoal, não é só... Os nutrientes, eles não interagem de forma isolada, tá? Eles não interagem com a planta de forma isolada. Existe também uma interação entre os nutrientes, pessoal. Que o excesso ou a falta de um nutriente, pessoal, pode acabar gerando deficiência da absorção de um outro, tá? Pode acabar prejudicando a absorção, a disponibilidade de outro nutriente no solo. Então, às vezes eu posso estar vendo uma deficiência aqui, mas é porque o meu solo pode estar pobre ou com excesso de outro nutriente e eu preciso equilibrar isso aí, tá? Então, mas só para vocês terem uma noção de que acontece, tá? Isso aí acontece, a gente está com um cronograma organizado, né? Um cronograma direitinho. Já está na hora realmente de fazer a adubação com micronutrientes, então isso aqui já reforça que nós não podemos adiar muito a nossa adubação de micronutrientes, tá bom? A gente tem que fazer realmente seguindo nosso cronograma. Nosso cronograma, pela pouca incidência que nós temos desse problema aqui de deficiência, indica que nosso cronograma ele está calibrado direitinho, tá certo? Está calibrado direitinho. O ideal mesmo é que não aparecesse nenhuma, né? Então, se a gente pudesse fazer isso antes, a gente faria. Mas adubo é caro, né, meu povo? Adubo é caro e a gente tem que ir equilibrando esses custos, tá? Mas pouquíssimas situações como essa. Isso aqui é só para vocês entenderem que nem tudo são flores, tá, pessoal? Aqui não é também o caso perfeito de manejo, né? A gente, como vocês podem ver, existem alguns imprevistos que acontecem, como é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas, graças a Deus, pouco controlado e nós já estamos próximo de resolver isso aí, tá? Pessoal, estamos aqui no nosso plantio de açaí, que está completando um ano, aquele nosso plantio que a gente começou lá no início de 2024. Então agora, início de 2025, está completando um ano nossas plantas aqui no campo, tá? E estava faltando já fazer o vídeo de acompanhamento delas completando um ano, né? A gente fez com um mês em campo, fez com 6 meses e agora vamos fazer um acompanhamento com um ano de campo. A gente já até começou a fazer algumas adubações, o pessoal que está acompanhando o canal já deve ter visto alguns vídeos nossos fazendo adubação orgânica, adubação com micronutrientes, mas agora a gente vai fazer um acompanhamento para mostrar como é que elas estão, para a gente poder fazer esse trabalho que eu acho muito bacana de acompanhar o desenvolvimento no campo e por aí vai. Então, nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar e vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês nossas plantas, mostrar para vocês alguns manejos que nós já estamos fazendo nessas nossas plantas aqui, que agora começa com um ano e pouco, já começa novas etapas de manejo, tá? Então, deixa eu virar a câmera para já começar a mostrar para vocês como é que tá o nosso plantio. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês algumas dessas nossas plantas. Aqui, essas plantas que estão mais sofridas, pessoal, são plantas mais antigas, como vocês podem ver. São aquelas primeiras plantas que vão sendo lançadas aqui no campo. Então, natural que elas vão secando com o tempo, tá? Mas as folhas novas, como a gente pode perceber aqui, folhas bonitas, folhas vigorosas, já não tem mais aquele sofrimento anteriormente que a gente via nelas no campo, delas secando no campo. Aqui as plantas já passaram
por todo esse período de adaptação. Vocês podem ver aqui, ó, plantas bonitas, plantas largas, bem formadas, soltando folhas, as lanças aqui, as flechas novas, tá? Como eu já falei para vocês, a gente já fez adubação orgânica nesse lado aqui esse ano. Então vocês podem perceber aqui, ó, o adubo orgânico já está até sendo mais incorporado à terra. Esse lado aqui a gente já fez essa adubação orgânica. Estamos fazendo adubação com micronutrientes, como já falei para vocês, tá? E um desenvolvimento muito interessante. Eu vou deixar aqui na tela um comparativo de como estavam nossas plantas 6 meses atrás, 1 mês atrás também. Vou deixar aqui direitinho para vocês acompanharem. Para quem não tá, para quem tá chegando agora, caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, deixa eu mostrar outras plantas aqui para vocês. Então, aqui são as folhas mais antigas, como vocês podem ver lá embaixo, ó. As folhas mais antigas já começando a secar e as folhas novas já bem mais bonitas e vigorosas, né? Aqui vocês podem ver a mesma coisa, ó. Folhas bonitas. A gente percebe um engrossamento significativo aqui na estipe, um engrossamento bem significativo. Deixa eu voltar aqui e mostrar aquela para vocês, que eu acho que essa aqui foi uma que se desenvolveu bastante. Então a gente percebe aqui que o estipe realmente deu uma boa de uma engrossada aqui, ó. Tá vendo? Inclusive, pessoal, isso aqui é um excelente indicativo de que nossa planta está se desenvolvendo bem no campo, que as condições do campo estão favorecendo o desenvolvimento dela. Por quê? Esse desenvolvimento, pessoal, é inclusive mais significativo do que o desenvolvimento vertical dela, a altura das nossas plantas, tá certo? Agora, por que isso, né? Retomando aqui a nossa explicação. Vamos falar a grosso modo, tá, pessoal? Aqui, as nossas plantas elas estão recebendo água, porque a gente tem irrigação. Tá na época de chuva, então a irrigação quase não está sendo ligada, mas a gente tem irrigação ali, ó, vocês podem ver o gotejador ali e outro bem ali. Inclusive a gente está mudando para microaspersão, depois eu vou explicar isso para vocês, já até falei em vários vídeos sobre isso. Mas elas estão recebendo água da forma adequada, estão sendo adubadas, estão recebendo os nutrientes que precisam. Como elas estão com todas essas condições aqui favoráveis, como eu mostrei para vocês, né? Elas não têm por que acelerar seu crescimento vertical para disputar luminosidade, disputar algum outro tipo de recurso com a planta vizinha, porque o espaço aqui favorece o desenvolvimento das duas sem que uma tenha competição com a outra por alguns recursos, tá? Então, quando você tem um cenário inverso, que você tem um sombreamento excessivo, uma disputa mais intensa por luminosidade, por exemplo, as plantas começam a estiolar, elas começam a ter um crescimento vertical acelerado, tá? Por isso que é muito comum você ver, por exemplo, pés de açaí, quando estão muito sombreados, crescerem verticalmente muito mais rapidamente do que a sol pleno, do que a pleno sol, tá? Por conta de que ele está estiolando, ele está indo em busca da luminosidade. Então ele acelera o seu crescimento vertical para poder alcançar isso. Em alguns casos ele até entorta para poder alcançar a luminosidade, tá? Então aqui, pessoal, ele não tem essa necessidade de acelerar o crescimento vertical. E o que acontece é que ele acaba engrossando o estipe, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Tem esse engrossamento aqui, o aumento dessa espessura do estipe. E é por isso que isso aqui é muito interessante para a gente, tá? Porque nós não temos interesse nenhum, inclusive, no nosso açaizeiro crescer excessivamente. Isso, inclusive, só vai atrapalhar a nossa colheita, tá? Nossa intenção é que ele fique numa altura controlada, uma altura baixa aí, por longos períodos, porque isso simplifica inclusive a nossa colheita, tá? Então, aqui as nossas plantas estão demonstrando aí um bom sinal de desenvolvimento, né, no campo. Já estão passando pelas adubações, como eu já mostrei para vocês, já fizendo adubação orgânica, já estamos fazendo a de micronutriente com boro. Em seguida a gente vai fazer com os macronutrientes NPK que a gente vai utilizar, tá? Nitrogênio, fósforo e potássio principalmente. E depois vamos fazer com FTBR12 para complementar outros micronutrientes essenciais, certo? Então, o processo de adubação já está em andamento. Nosso cronograma de adubação do segundo ano, aliás, perdão, já está em andamento, já tem vídeo falando sobre isso. Inclusive já tem uma playlist que a gente está lançando esses vídeos aí. Então vou deixar aqui na descrição para vocês os últimos vídeos na playlist e depois vamos fazer um acompanhamento desse desenvolvimento no campo, tá? Ao longo desse segundo ano. Mas o que acontece é o seguinte:
quais são as outras etapas de manejo que a gente está realizando aqui no nosso plantio já nesse início de segundo ano? Como vocês podem perceber aqui atrás, né? A gente está realizando a roçagem do nosso plantio. Ali já não é mais área de plantio, ali é uma outra área que a gente vai fazer ainda um plantio, né? A gente tem aqui nossa roçagem sendo realizada já, nosso tratorzinho também ali, que está passando aqui nas entrelinhas, e depois vamos passar com a roçadeira nas linhas. Então a roçagem já está sendo realizada, tá? Porque a gente está na época de chuva, a gente tem que controlar o mato, senão o mato toma conta. Vocês podem ver que ele já está alto aqui nas linhas, né? Ele já está um pouco alto, então a gente tem que fazer esse controle, senão daqui a pouco ele toma conta de tudo. As adubações estão sendo realizadas, e agora, pessoal, começando esse segundo ano, já começam a aparecer os perfilhos, tá? E a gente tem que fazer a remoção deles nesse primeiro ano. A gente não mantém os perfilhos nesse segundo ano, tá? A gente só vai selecionar os perfilhos que nós vamos manter a partir do momento que nossas plantas começarem a produzir, tá? Então, durante esse período que elas não estão produzindo, nós vamos eliminar os perfilhos. Inclusive, já tem um vídeo mostrando para vocês como é que a gente faz a remoção dos perfilhos, mas eu vou aproveitar e mostrar também nesse vídeo aqui como é que a gente faz. Nesse caso aqui, nessa touceira, a gente não tem perfilhos ainda, então a gente não precisou fazer nenhum tipo de remoção. Até tem um bem aqui, ó. Na verdade, esse aqui eu já até retirei, na verdade. Essa aqui tá só a folhinha solta dele, na última folhinha, mas a gente já fez a remoção. Então deixa eu procurar um outro que tem aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz essa remoção. Só deixa eu interromper um segundinho no vídeo para me certificar de um negócio. Tu já te inscreveu aqui no canal? Já deixou o like? Tu chegou até aqui e não fez nada disso? Aproveita esses 30 segundinhos, é de graça, e tu não sabe o quanto isso ajuda a gente aqui no canal. Você se inscrever, você deixar um like, no final do vídeo você deixar um comentário, a gente está sempre respondendo os comentários, tá bom? Então, ó, se inscreve, deixa o like, isso ajuda a gente e ajuda outros produtores também que estão precisando ver esse conteúdo. Porque você dando like, você se inscrevendo, o conteúdo, o YouTube vai ver que nosso conteúdo é relevante e vai passar para outros produtores que estão precisando de ajuda também, tá? E outra coisa, pessoal, aqui no canal a gente tem um clube de membros também. Nesse clube de membros, pessoal, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores, tá? A gente é um grupo de comunidade, a gente conversa, troca ideia lá, não é aquele grupo que você fica calado, eu fico falando, todo mundo conversa, muito legal, tá? Tem acesso a vídeos exclusivos e antecipados, então vídeos que não saem aqui no canal ou que saem, os membros do canal têm acesso antecipado aos vídeos. Então esse vídeo aqui, por exemplo, o pessoal que é no clube de membros já assistiu há alguns dias, tá? Você tem acesso ao nosso curso completo de manejo do açaí. A gente tem um curso lançado sobre o açaí, tá? A gente está lançando as aulas tanto no curso separadamente como no clube de membros, tá? Então você fazendo parte do clube de membros, você tem acesso já a todas essas aulas completas, tá bom? Se você escolher o plano Compadre da Fazenda ou Melhor Amigo da Fazenda, você tem acesso ao curso de açaí e todos os outros cursos que a gente for lançar aqui do nosso manejo, da nossa gestão aqui da nossa fazenda, tá bom? Se você não quiser se inscrever no clube de membros, pessoal, mas quiser ter acesso ao nosso curso de açaí, eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês, tá? Então, na descrição e no comentário fixado, tem um link para o clube de membros e o link também para o nosso curso, além dos links para os nossos e-books de produção de açaí, beleza? Bom, então eu encontrei uma touceira nossa com as condições que a gente queria. Vocês podem ver aqui os perfilhos saindo, né? Dos dois pés que estão fazendo parte da touceira. E a gente vai fazer a remoção deles, tá? Nesse primeiro momento, pessoal, até eles começarem a produzir, nessas nossas plantas principais, até eles começarem a produzir, a gente vai fazer a remoção dos perfilhos. A gente só vai deixar perfilhar e fazer a seleção dos perfilhos que a gente quer depois que essas plantas começarem a produzir, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa remoção e eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho até vídeo falando sobre isso, mas vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa remoção aqui, tá? Começar por esse, eu vou fazer com uma mão só, bora ver se vai dar certo. Mas o que acontece? A gente vai fazer uma pressão ao mesmo tempo para baixo e para trás, para poder destacar esse nosso perfil completamente, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, 1, 2, 3 e pronto, tá vendo? Então, o importante, pessoal, a gente fazer essa remoção aqui desse miolo, a gente chama de miolo, né? Eu, para ser bem sério para vocês, eu não sei qual é o nome técnico, mas a gente faz a remoção completa aqui pela base, nesse miolo aqui, como vocês podem ver, ó, justamente para a gente realmente eliminar completamente esse perfil aqui. Se a gente corta ele aqui, ainda vai ficar esse miolo e ele vai voltar a se desenvolver. Então a gente não fez a eliminação dele, tá? E aí, querendo ou não, nesse primeiro momento, esse nosso perfil aqui vai exigir nutrientes, tá?
E a gente não está adubando nossa planta aqui, as nossas plantas, considerando que tem uma outra nascendo. O nosso cronograma está prevendo 2 plantas por touceira. Se a gente deixa o perfilho se desenvolver, ou o perfilho fica se desenvolvendo, a gente não tem mais 2, a gente tem 3 plantas. Então, naturalmente, não vai ser suficiente para suprir a demanda das 2. E aí o perfilho vai começar a roubar nutrientes da nossa planta principal, que é o nosso foco no primeiro momento. Certo? Então, vamos para essa outra aqui, fazer a remoção do perfilho dela também. Primeiro eu tiro aqui as folhas secas, tá? Seguro o perfilho completamente aqui, ó. E, mesma coisa, para baixo e para trás. Pronto. Percebe, ó? Removeu ele completamente. E aí eu fico tranquilo que foi removido completamente. Eu posso deixar meus perfilhos aqui, fazendo uma cobertura morta ao redor da nossa touceira, do nosso coroamento, tá? É até interessante que se faça isso, porque vai tendo uma formação de uma camada morta aqui em cima, que é muito interessante para reter umidade, para melhorar a fertilidade do solo, tá? Então, a gente remove os perfilhos, deixa aqui em cima e continua fazendo essas observações aí, continua monitorando esse lançamento de perfilhos durante esse ano, tá? Então, essa é uma etapa muito importante que a gente tem que realizar. Senão, esses perfilhos eles podem acabar atrapalhando o desenvolvimento das plantas principais, que são nosso foco nesse primeiro momento. A gente manter o bom desenvolvimento delas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, as folhas bem bonitas, bem saudáveis, tá? Bem vigorosas. Então, nosso cronograma está prevendo 2 plantas por touceira, né, nesses primeiros anos. Então, a gente não pode vacilar no controle de perfilhos, pessoal, porque cada perfil é uma planta. Então, se você está com 2 perfilhos nessa planta aqui, formando 3 e mais uma, você não tem mais 2 plantas na touceira, você tem 4. Então a sua adubação vai ser insuficiente para as plantas que estão aqui. E aí elas vão começar a uma atrasar o desenvolvimento da outra, porque vão dividir aí, entre aspas, né? E não de forma igual, mas vão dividir, vão pegar nutrientes das outras plantas, tá? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, esse manejo é muito importante para o bom desenvolvimento inicial desse nosso plantio, tá? Voltando então aqui para a nossa primeira touceira, pessoal. Entendido como a gente faz a seleção dos perfilhos, vamos detalhar um pouquinho mais sobre a nossa adubação, que é muito interessante conversar sobre ela, tá? O que acontece? Nesse nosso segundo ano, pessoal, a gente mantém a mesma lógica de adubação do primeiro, tá? Nós fazemos adubação mineral com macronutrientes, adubação mineral com micronutrientes, tá? Tanto boro como outros micronutrientes a gente faz, tá? A gente acaba dividindo até em adubações separadas, uma focada em boro e outra que é usando fertilizante FTE-BR12 com micronutrientes, que tem vários micronutrientes aqui que são importantes pra gente, tá? E a gente faz adubação orgânica, que a gente, inclusive, vocês conseguem ver aqui já nosso adubo orgânico espalhado, certo? Então a gente faz uma adubação completa, só que a gente faz um ajuste de dosagem, tá? A gente faz ajuste de dosagem nessas nossas adubações, tá? Eu não tenho como nesse vídeo explicar toda a adubação para vocês, porque é um tema longo. Não é à toa que a gente divide em vários vídeos a adubação desse nosso plantio, tá? Do primeiro ano a gente dividiu em 4 ou 5 vídeos, se eu não estou enganado, tá? Mas se você quiser saber como fazer a adubação do seu plantio em vários anos, em todos os anos do seu plantio, pessoal, a gente tem um e-book de adubação do açaí que vai estar aqui na descrição, no comentário fixado, tá certo? E no curso de manejo do açaí, no clube de membros e no curso separado lá, que tem um link aqui embaixo, você tem todo o nosso planejamento de adubação lá, que a gente explica para você como é que faz, como é que é realizado, dá outras opções de utilização de fertilizantes, de dosagens, etc, tá? Então, tá um negócio muito bacana, você pode ir lá na descrição ou aqui no comentário fixado e escolher o link para você adquirir seu e-book ou fazer parte do curso, tá? E outro detalhe, pessoal, você que está procurando adubo de qualidade, uma loja de referência para adquirir esses insumos para o seu plantio, a gente recomenda fortemente a nossa parceira do canal, que é a Agroíndicos, tá, pessoal? Então, a Agroíndicos, nosso parceiro aqui do canal, já fizemos um vídeo mostrando lá, fazendo adubação com boro, utilizando um insumo que a gente comprou lá, uma ulexita que a gente comprou lá, muito bom o adubo, tá certo? Então, ó, recomendo fortemente a Agroíndicos para você adquirir seus insumos. Lá tem tudo que você precisa para poder manejar seu plantio de açaí. Então, aqui na descrição, no comentário fixado, vai estar o link no WhatsApp deles e o Instagram deles para você conversar com eles e poder tocar seu plantio da melhor forma possível. Então, ó, vai lá no Instagram ou no WhatsApp,
fala com eles, diz que você viu aqui a recomendação na Fazenda Imperial, que você está procurando bons insumos para você tocar seu plantio de açaí da melhor forma possível. Eu garanto que você vai ser muito bem atendido, porque além de ser uma loja de referência, o pessoal lá é gente como a gente que se importa com o produtor rural. Beleza? Então, ó, fica a recomendação aí valiosa, uma dica valiosa para você tocar seu plantio da melhor forma possível. Agroíndicos é onde você consegue encontrar os insumos para o seu plantio de açaí. Beleza? Um outro ponto a respeito do manejo, pessoal, que é muito interessante chamar a atenção aqui, que é uma dúvida que o pessoal tem quando olha o nosso manejo, né? Que a gente faz a roçagem nas entrelinhas com o nosso trator, e nas linhas a gente faz a roçagem com a roçadeira, né? E aí muita gente pergunta se não pode substituir essa roçagem por aplicação de herbicida, né? Para não ter esse trabalho com roçadeira e enfim. E o que acontece, pessoal? A gente evita ao máximo o uso de herbicida aqui na nossa área, tá? Ao máximo mesmo. A gente usa no máximo uma vez no ano, quando nós temos um serviço para ser realizado com as mangueiras de irrigação, que aí a gente passa o herbicida para dar um tempo da gente poder fazer o serviço. Tirando isso, quando não tem serviço na irrigação, quando não tem nada para ser realizado, a gente não aplica herbicida, a gente faz só as roçagens, tá certo? A gente evita o uso de herbicida, pessoal, por conta das controvérsias que existem em relação ao efeito do herbicida a longo prazo na fertilidade do solo, ao longo prazo no desenvolvimento das nossas plantas. Então a gente evita o uso de herbicida e o uso, a manutenção dessa cobertura morta aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Porque toda a nossa roçagem, ela fica depositada aqui, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que isso tudo aqui, ó, vou mostrar para vocês uma hora que a gente roçou agora. Esses restos de roçagem, pessoal, ficam todos depositados aqui, ó. Vocês podem ver, tá? Então, forma uma camada morta aqui, ó, como vocês podem ver. E essa camada, ela protege nosso solo. Vocês podem ver aqui, ó, que é uma camada já bem densa. E ela protege o nosso solo. Isso ajuda tanto na fertilidade do solo, porque essa adição de matéria orgânica ajuda o nosso solo a ter uma melhor atividade microbiana, ajuda o nosso solo a reter melhor nutrientes, a aerar nosso solo, a melhorar a estrutura dele, tá? Então, essa constante complementação da matéria orgânica com os restos de roçagem é muito interessante para a fertilidade do solo. Mas, ao mesmo tempo, também, pessoal, ele evita a incidência direta de luz solar no nosso solo, tá? E qual é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: hoje não choveu. A última vez que choveu aqui na nossa região, pessoal, aqui na fazenda, foi ontem à noite. E agora já é 1 da tarde, tá? E vocês podem ver, aqui tá, vocês podem ver que parece bem seco, né? Aqui a parte coberta aqui do nosso solo, né? Parece bem seco, né? Não tem umidade. Mas quando a gente olha lá embaixo, o nosso solo, ele tá, ó, completamente úmido ainda. Vocês podem ver aqui pela forma que a gente mexe nele aqui. Aqui, ó. Então o solo tá bem úmido, tá? Aqui embaixo ainda. Então essa cobertura aqui de solo, pessoal, tem esse efeito de proteger o nosso solo, melhorar a fertilidade dele, tá? E melhorar a retenção de umidade para nossas plantas, para o açaí que a gente está se referindo, né? Que precisa de bastante água, e isso é muito interessante, porque faz render ainda mais a nossa própria irrigação, tá? Porque essa cobertura de solo aqui, ela vai melhorar a retenção de umidade da nossa água que nós estamos fornecendo através da irrigação. Então a nossa irrigação é potencializada com essa cobertura. Então é por isso que a gente faz as roçagens, a gente faz mais esse uso de roçagem, porque a gente tem todos esses benefícios. E isso, a longo prazo, pessoal, vai trazer inúmeras vantagens para o nosso plantio. Isso não tirando a questão da retenção de umidade, né? Falando sobre a fertilidade do solo, é um efeito a longo prazo. Então, a melhoria no percentual de matéria orgânica, que vai tendo gradativamente, vai melhorando esse percentual de matéria orgânica no solo, ele vai melhorando a fertilidade do nosso solo, vai melhorando a eficiência, a eficácia das nossas adubações, vai melhorando o desenvolvimento radicular das nossas plantas, vai melhorando a conversão da matéria orgânica em nutrientes através da mineralização por conta dos micro-organismos funcionando melhor no solo. Então tem todas essas vantagens que, se a gente fizer uso de herbicida, a gente vai estar jogando isso fora. Em troca do quê? De uma praticidade na roçagem. E, sinceramente, particularmente falando, eu não acho que vale a pena.
Pessoal, então esse aqui foi o videozinho de acompanhamento de um ano de campo dessas nossas plantas, do nosso plantio que a gente começou lá em 2024, tá? Então mostrar para vocês um pouquinho do manejo que está sendo realizado, como as plantas estão respondendo, beleza? E ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário que a gente está chegando no final do vídeo. E, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!